Olá, boa tarde! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma Hora do Chá. Hoje não é de manhã, é à tarde, né? Mas eu já estou aqui e vou falar uma coisa com vocês. Aqui onde eu tô tá um calor, mas um calor demais. E eu falei assim, não vou aguentar fazer a Hora do Chá, né? A nossa live aqui, tomando um chá quente nesse calor. Eu tô até com meu ventinho aqui atrás. Eu falei, não é possível, eu vou ter que fazer alguma coisa para tomar, né? E aí eu falei, então vou optar por um chá gelado hoje, né? Visto que tá muito calor, eu não ia conseguir. Eu sei que tem pessoas, que inclusive que eu admiro, que tomam café, chá quente quando tá muito calor e eu não consigo. Então eu já assumo aqui pra vocês, eu não consigo. Então hoje eu fiz um chá gelado e vou compartilhar aqui com vocês. É um chá de hibisco, que inclusive, ó, pra ansiedade aqui, ó, uma maravilha, viu? Pessoa que tem problema de insônia aí, ansiedade, chá de hibisco é ótimo nesses momentos aí, tá bom? Mas bora lá, né? Vamos entrando, deixa eu dar oi aqui pro pessoal. Está calor, eu estou com água gelada. Pois é, ó, a outra tá com água aqui, Amanda, né? Café só de manhã, é verdade. Eu sou no chá, né? Como eu já mencionei várias vezes, mas enfim, né? Como eu já adiantei algumas vezes nessa semana, eu tive que mudar um pouquinho a hora da live de hoje, na sexta-feira, mas eu falei, não, eu vou manter, porque tenho visto que tem dado certo, né? O pessoal tem gostado bastante dos assuntos que a gente tem falado aqui. Eu falei, então eu vou fazer um pouquinho mais tarde, mas mesmo assim vou dar continuidade nessa série. E o tema de hoje é bem interessante, né? Que na verdade é um questionamento que muitos de nós nos fazemos, porque somos vítimas disso, né? Que é o sofrer por antecipação, né? Então eu já aproveito e pergunto aqui para você. Você já passou ou sentiu isso, né? Esse sofrimento por antecipação? Inclusive, já adianto que o sofrer por antecipação tem sim uma influência ali da ansiedade, é uma das consequências de uma pessoa que sofre ali com ansiedade. E aí, inclusive, já quero deixar aqui um lembrete para você que se talvez não tenha visto, né, o meu anúncio nos stories sobre um conteúdo exclusivo que eu coloquei lá no canal do Telegram sobre uma coisa que nunca ninguém te fala sobre o que é ter ansiedade, né? Então tem a ver também, vai complementar super com o tema que a gente está falando aqui na live de hoje. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora, entrava lá no link disponível no perfil da minha bio, né? E fazia parte do canal do Telegram, porque vai vir coisas boas por aí. Mas vamos lá, né? Dando aí um pouquinho de spoiler para vocês, para ficarem animados já, né? Afinal, hoje é sexta-feira, é dia de animação, né? Então vamos já entregar conteúdos bons. Mas enfim, me coloquem aqui nos comentários, caso vocês já tenham passado por uma situação como essa. Inclusive, eu não quero deixar aqui de dizer para vocês que se vocês conhecem alguém que poderia se beneficiar com esse conteúdo, é só compartilhar aqui, ó, tem um aviãozinho, envia para essa pessoa para ela assistir depois ou estar aqui ao vivo comigo e com vocês, que vai ser um prazer para tomar esse chazinho e bater esse papo, né? Então vamos lá. Inclusive, né, nas sessões de terapia com os meus pacientes, é muito comum, né? Às vezes eles estarem ali relatando uma situação e eu perguntar, mas por que essa preocupação hoje? Sendo que é de algo que vai acontecer amanhã, depois, daqui um mês, daqui 2 anos. Já aconteceu de pacientes trazerem para mim preocupações relacionadas a 10 anos, tipo daqui 10 anos. E isso consome demais, né, as pessoas. Eu admito aqui que, inclusive, também já fui pega, inclusive como ser humano, qualquer pessoa já deve ter se visto aí em algum momento sofrendo por antecipação. Mas a grande dica é, com que frequência isso acontece? Quanto de energia isso consome de você? Quanto da sua energia você dedica para ficar pensando nessas questões que vão acontecer lá no futuro, né? E aí a questão que fica, né? Quais são os pensamentos desse sofrer por antecipação? Porque pode ter pessoas que vão chegar aqui e vão falar, eu não sofro por antecipação, Bia. E aí você já ouviu aqueles seguintes questionamentos, que é o seguinte, e se não der certo? E se chover no dia do meu casamento, né? Se tiver alguma noiva por aqui, já vai saber do que eu tô falando, né? E se chover no dia do meu casamento? E se eu chegar atrasada para a prova? E se não gostarem de mim? E se eu ficar desempregada? Teve outros exemplos aqui que eu fiquei pensando, que também tem bastante. E se eu errar? E se eu não acertar? E se eu não for bem?
né? Olha o tanto de questionamentos, né? E que se você perceber, tem sempre o e se na frente. E se der errado? E se eu não conseguir? E se não gostarem de mim? E se chover? Enfim, esse e se é um bendito, porque ele sempre vai colocar ali uma semente de dúvida. E uma coisa que eu sempre coloco, entre a dúvida e a resposta, né? Por mais que seja uma resposta negativa, qual das duas opções vai consumir mais da sua energia, vai colocar ali a sua cabeça mais para ficar acelerada e te gerar ansiedade? É óbvio que é a dúvida. Porque na dúvida, na ausência de uma resposta, a nossa mente, ó, trabalha e trabalha muito, criando ali, às vezes, umas realidades, umas fantasias, umas ideias que estão até, às vezes, longe de se tornarem uma realidade de fato. Então, uma coisa que eu sempre coloco aqui para as pessoas é: não alimentem essa incerteza, não alimentem essa dúvida, porque senão ela te consome, né? E aí vocês me perguntam, tá bom, Bia? Né? Inclusive, eu acho que eu dei vários exemplos aqui que vocês poderiam dizer, tá bom, chega de exemplos que eu já entendi que eu sofro por antecipação. Mas é a pergunta que fica: por que fazemos isso? Por que a gente acaba sofrendo por antecipação, né? E uma forma bem clara e assertiva, assim, para te responder é a seguinte: às vezes a gente acaba assumindo essa postura como uma tentativa de amenizar um sofrimento, evitar a frustração, né? Porque nesses exemplos que eu citei agora, né, desses vários exemplos, vocês percebem que sempre tinha uma preocupação que, se caso aquilo se concretizasse, causaria na pessoa frustração, causaria na pessoa raiva, causaria na pessoa tristeza. E é isso que a pessoa mais tenta evitar quando ela acaba antecipando alguns acontecimentos. Só que aí acaba sendo uma via de mão dupla, né? E acho que vocês já devem imaginar por quê. Porque nesse movimento de você trazer para sua mente uma coisa que vai acontecer há muito tempo à frente, isso não só vai contra essa ideia de eu estou tentando evitar sofrer, como você acaba sofrendo muito mais. Você aumenta essa carga de tensão, essa carga de, nossa, eu tenho que fazer dar certo. E aí, qual é o preço que você paga com isso? Qual é o preço que eu pago por sofrer por antecipação? O preço de eu deixar de viver o meu presente. Porque quando você sofre por antecipação, a sua mente, o seu corpo, eles não estão conectados no mesmo tempo que você está, que é no presente, né? Inclusive, naquele conteúdo exclusivo que eu liberei lá no Telegram, que só as pessoas que fazem parte lá do grupo tiveram acesso, eu falo dessa questão do quanto você perde, né? Porque, assim, quando você coloca, assim, uma pergunta, por que as pessoas são ansiosas? Do que o ansioso sofre, né? A primeira coisa que vem é excesso de futuro, né? E o sofrer por antecipação são de pessoas preocupadas com questões futuras. E o preço que se paga é você deixar de viver o dia de hoje. Você não consegue sentar para almoçar com a sua família porque a sua cabeça está pensando no trabalho na segunda-feira. Então, ou seja, se você está ali no almoço de domingo, sua cabeça já está na segunda-feira. Aí você me pergunta, né? E no caso eu também te devolvo essa pergunta: qual é a qualidade? Qual vai ser a qualidade desse contato com a sua família, desse almoço? E aí você tá lá na reunião de trabalho, mas você já tá pensando no que você vai fazer depois. Você tá aqui na live comigo, mas você já tá falando, nossa, e o que eu vou fazer no final de semana? Né? E isso são preocupações, tá? Mas aí o que diferencia o sofrer por ter uma preocupação, tá? Porque em algumas situações, essa preocupação, ela pode até ser saudável. Por uma questão de organização, por uma questão de você fazer um planejamento. Então, você ter essa preocupação do que pode vir a acontecer, fazer ali mais ou menos um planejamento dos passos que você vai dar, do que você vai escolher, do que você vai comprar, do que você vai comer, do que você vai vestir, até esse ponto saudável. Mas quando que se torna esse sofrer por antecipação? A frequência e a intensidade. Quando isso consome a pessoa. O exemplo que eu citei, um deles da festa de casamento. Vamos imaginar, festa de casamento, de aniversário, enfim, uma festa. A pessoa tá lá organizando a festa dela
E ela fica, ai, mas e se chover no dia? Ai, mas e se as pessoas não vierem? Ai, mas e se a comida que eu encomendei der errado, for ruim e não chegar? Esse pessimismo que de uma certa forma acaba sendo gerado por esses questionamentos vai diminuindo o ânimo da pessoa de, inclusive, aproveitar desse dia. Aproveitar do momento, do significado que aquela programação, que aquele planejamento traz ali para a vida dela, né? E isso serve, né? É um exemplo, mas que também você pode encaixar dentro da sua realidade ou dentro dos outros exemplos que eu fui citando, né? Uma pessoa que está estudando, uma pessoa que vai fazer uma prova, ela está pensando, e se eu for mal na prova? Esse pensamento do e se eu for mal vai tornar as horas de estudo muito mais tensas, muito mais pesado. E devidamente está pensando no dia da prova, já que daqui 1 mês, 2 meses, a mente não vai conseguir absorver com uma qualidade, com uma eficiência, aquilo que você está ali lendo, que você está absorvendo de conteúdo. Não vai. E é esse pequeno detalhe que eu estou compartilhando com você, que você vai conseguir separar se o que você tem é uma preocupação, né? Se eu me preocupo, eu antecipo algumas coisas por preocupação para não comprometer o meu planejamento, por uma questão de organização, para você diferenciar de quando é um sofrimento que impede você de aprender, de se alimentar, de dormir, de se relacionar, de conversar. Quem aqui nunca, numa conversa, ouvindo alguém, você estava ali presente de corpo, mas a sua mente estava em outro lugar? Né? É uma coisa que muitas pessoas já passaram, né? Agora, a questão é sempre observar com que frequência isso acontece, né? E aí, eu quero aproveitar e deixar aqui para vocês 3 apontamentos bem importantes, que eu acho que é fundamental. Não tem como eu vir aqui falar com vocês sobre sofrer por antecipação e não compartilhar com vocês essa questão, esses 3 pontos que eu separei aqui para vocês. Que é o seguinte, né? O primeiro é você sempre ter o hábito de se questionar antes de qualquer coisa, né? Se você percebe que você está tendo ali uma preocupação, né? Você está antecedendo uma preocupação, pergunta, né? Você mesma se perguntar, isso que eu estou vendo na minha frente, na minha mente, é um problema ou não é um problema? Bia, como assim? Calma, vou explicar. Quando a gente traz algumas coisas lá do futuro, são coisas que não existem ainda. Então, por que a gente está enxergando ele já como um problema se nem existe ainda esse problema? Então, a questão é, será que você está lidando com um problema que existe ou com um problema que só está na sua mente? Então, só o fato de você se chamar para essa responsabilidade de questionar-se, você bota, é como se fosse um freio ali nos seus pensamentos e fala, opa, talvez eu esteja indo rápido demais, talvez eu esteja levando a minha mente numa época que não vai me trazer as respostas que eu quero, né? O ansioso quer isso, ele quer algo imediato, ele quer resultados na hora, né? E sofre por antecipação exatamente por não ter como ele saber ali em questão de segundos qual é o resultado daquela ação que ele vai ter, a consequência daquela escolha, né? Então, esse questionamento é importante para isso, para te puxar para essa realidade, né? E aí, o segundo ponto, né, diante disso, quando se trata desse medo excessivo. Iniciei falando que o que geralmente contribui para que pessoas sofram por antecipação é a tentativa de amenizar o sofrimento, certo? E como nós vimos, é um sofrimento duplo, porque eu sofro mais, né? Ao invés de eu amenizar, eu sofro mais. Mas o que acontece? Muitas vezes, inclusive isso eu já presenciei com os meus próprios pacientes, de criarem esse hábito de antecipar as coisas por conta de medo de reproduzir ou reviver questões que já viveram, principalmente traumas, né? Então, ou seja, se a gente está falando aqui de uma pessoa que tem um trauma que foi muito ruim para ela e ela colocou na mente dela, eu tenho que fazer de tudo para evitar reviver esse trauma, ela vai ali se dedicar a todo tempo em evitar isso. Só que a questão é o seguinte, isso também pode ser uma armadilha da nossa mente, porque nem sempre
os eventos, as situações, elas se repetem, né? Qual que é a maior dificuldade de uma pessoa, por exemplo, que passa por um trauma que cria até aquele transtorno que se fala bastante, o transtorno pós-traumático, né? Na cabeça da pessoa que tem o transtorno pós-traumático, que inclusive é um transtorno que está dentro do leque de ansiedade, né? Isso também está dentro da ansiedade. A pessoa na cabeça dela, ela revive aquele trauma o tempo todo e ela sofre demais. São pesadelos, ela não consegue se sentir tranquila, ela está todo o tempo achando que está acontecendo alguma coisa, que vai acontecer, ela começa a projetar esse medo nas coisas também. E se você não sabe o que é projeção, é quando, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma coisa. É quando, por exemplo, eu vejo na caneca, não estou usando aqui o que tem na minha frente, mas é como se eu transferisse para a caneca aquele sentimento que eu tenho. Mais fácil, né? Porque da caneca acho que vai ficar difícil de entender. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma outra pessoa na minha frente, vamos usar aqui exemplo de casamento. Exemplo de casamento. Você chega do seu trabalho, você olha para o seu companheiro e às vezes você acaba agindo com ele de uma forma agressiva, sendo que não teve motivos ali naquele momento para ter proporcionado essa agressão, enfim. Isso é uma projeção, eu transfiro, eu projeto no outro questões minhas, né? Então, esse medo excessivo por conta do medo de que essas realidades se repitam a todo tempo, faz com que, inclusive, a gente se transforme, entre numa bola de neve. Por quê? Às vezes isso não vai repetir, mas por conta daquela tentativa, não pode repetir, eu tenho que fazer não repetir, às vezes a gente acaba contribuindo para que isso, infelizmente, venha se repetir na nossa cabeça e na realidade de fato. Sabe aquela pessoa que fala, um exemplo aqui bem claro, para você entender isso que eu estou falando e você fazer uma costura e entender, né? Sabe aquela pessoa que fica sempre dizendo, não vai dar certo, isso aí que você está fazendo não vai dar certo, Bia, não vai trabalhar na internet, Bia não faz live, Bia não vai estudar psicologia porque não vai dar certo, sabe? Tô usando uns exemplos aqui. E aí, essa pessoa, ela acredita tanto que não vai dar certo, que às vezes ela acaba de uma forma indireta nos comportamentos, nas falas, nos pensamentos, contribuir para que não dê certo, para no final poder dizer, não falei? Não falei que não ia dar certo? Então, uma pessoa que tem esse medo excessivo de sofrer por antecipação, por tentativa de evitar que alguma coisa se repita muito ruim, às vezes ela está contribuindo para que isso aconteça. Então, olha como esses pequenos detalhes são importantes para a gente trazer para a nossa consciência, para a gente evitar, às vezes, o pior de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais leve, e que às vezes a gente não vira aquela chave, não fica claro de que as coisas podem ser muito mais fáceis do que parece. Vocês concordam? Faz sentido isso que eu tô falando? Né? Vão colocando, sintam-se à vontade aqui, a gente tá num bate-papo, como eu iniciei na live falando. Então a opinião de vocês é super bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Albuquerque. Bia, suas lives sempre muito enriquecedoras e esclarecedoras. Parabéns. Obrigada, Edu. Um beijo pra você. Né? Então é sempre importante a gente se observar até que ponto nós mesmos não estamos nos auto-sabotando. E autossabotagem é exatamente isso que eu estava explicando, caso você não saiba o que significa. Autossabotagem é quando eu aplico em mim aquilo que me faz mal. Né? Um outro exemplo. Vou encher aqui de exemplos porque eu quero que vocês entendam, né? Porque aqui a ideia é um bate-papo, mas que vocês absorvam com conhecimento também. Uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que não pode comer doce. O médico falou, você está proibida de comer doce, você não pode. E ela vai lá e come um brigadeiro. Na primeira oportunidade que ela tem. Isso é o que a gente chama de um comportamento de autossabotagem, porque ao comer aquele brigadeiro, tendo consciência de que aquilo pode fazer mal, é algo que a gente chama de autossabotagem. E por fim, o último ponto dos 3 que eu separei, que são extremamente importantes para contribuir nessa reflexão do porquê que a gente sofre por antecipação e para ajudar vocês a compreenderem e fazer esse casamento de ideias, né? Falei bastante de casamento hoje, né? É você, né? Eu vejo essa questão, essa muita dificuldade entre o aceitar, né?
o aceitar de que pode dar errado, o aceitar de que mesmo que você tente antecipar esse sofrimento, pode ser que ainda mesmo não dê certo. Essa negação. E entre aceitar e negar a pior possibilidade, um acontecimento ruim, olha, guarde com muito carinho isso que eu vou te falar. É muito melhor você aceitar a possibilidade de dar errado, a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer, e ao invés de você exercitar a sua mente para pensar o que eu vou fazer, né, no sentido de, nossa, aí se não der certo, e se der errado, enfim, né? Se você ficar só nesse sofrimento, vira a chave e comece a pensar em soluções. Porque a partir do momento que eu paro de evitar o pior e aceito a possibilidade disso acontecer, eu passo a usar da minha energia para pensar em coisas que vão solucionar o meu problema. Olha a diferença, né? E quando a gente fala de solução aqui, né? Quem não quer uma boa solução para os problemas que tem, né? Eu quero todos os dias, meus pacientes também querem todos os dias, quando sentam, seja de frente com o celular para mim, nos atendimentos online, seja na minha frente no consultório, eles sempre querem uma solução para o problema deles. E terapia é isso. Terapia é a gente pensar numa solução, através de um método, facilitar a forma como a pessoa vai lidar com aquele problema, certo? E é isso, né, meu povo? É desse jeito que a gente compreende, e é dessa forma que eu encontrei para facilitar e entregar para vocês da melhor forma essa resposta. Por que a gente sofre por antecipação? Vocês entenderam? Ficou claro? Deixa eu ver aqui nos comentários. Ah, inclusive, na live passada, teve uma pessoa que falou assim, Bia, não vai deixar o chá esfriar, porque eu falo e deixo o chá esfriar. Hoje o chá é gelado, então não tem problema, né? O risco que eu corro hoje é ele ficar morno. Enfim, autossabotamento é um fator importante para se destacar. Tenho recebido inúmeros pacientes nutrindo crenças limitantes, o que alimenta a desesperança, nos atingindo das metas. Exatamente, né? E aquilo que a gente acha que está fazendo com boas intenções, na verdade está nos consumindo, está nos prejudicando, né? E até uma coisa que eu falei para uma das minhas pacientes em um dos atendimentos, que foi o seguinte, às vezes você tem um coração, você fala assim, eu faço isso por essa pessoa porque eu amo ela, porque eu gosto dela, ela é importante para mim. E eu sei que o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso. Mas cuidado, porque às vezes o que é melhor para você não é melhor para o outro. Mesmo que você faça com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, com a melhor das intenções, querendo resolver a vida daquela pessoa, pode ser que essa estratégia que você use não seja tão benéfica para o outro, porque somos pessoas diferentes, que é sempre importante lembrar isso. Somos pessoas diferentes e usamos de métodos diferentes para resolver, às vezes, o mesmo problema, né? E por que é necessário usar de métodos diferentes? Porque cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa vai se adaptar de uma forma diferente com cada método, né? Aquela ideia do passo de cada vez, um passo de cada vez, é sempre ideal. Por quê? Porque por mais que você e eu somos pessoas diferentes, a forma como a gente vai dar esse passo de cada vez, a forma como a gente vai absorver esses conhecimentos, esses resultados dessas ações, é muito diferente. E substitua, guarde com muito carinho isso, substitua essas preocupações por ações, por questões que vão te levar para soluções, e não o contrário disso. Porque com certeza, tenho toda certeza, inclusive eu te convido, se não der certo, você seguir esse passo a passo que eu tô te falando aqui na live, me chamar no direct e falar, Bia, não deu certo, que eu vou querer saber o que aconteceu. Porque se você seguir exatamente essas questões aqui que eu tô falando, eu tenho certeza que isso vai te abrir aí um horizonte de possibilidades para você começar a trabalhar aí com base nessa dificuldade de se conectar com o agora e parar de trazer questões do futuro aí para você ficar martelando na cabeça. Certo, meu povo? Então é isso. Essa foi a hora do chá de hoje. Como sempre, um bate-papo maravilhoso com vocês. Eu adoro quando vocês interagem, gente. Ó, muito legal, Bia. Ai, muito bacana. E vamos lá. Inclusive, se você também gostou, assim como eu, que afinal eu sou suspeita para dizer, né? Eu sempre gosto de vir aqui compartilhar com vocês
um pouco do que eu sei, afinal é uma das minhas missões como psicóloga. De que forma contribuir para a sociedade viver melhor, né? E é dessa forma, através desses conteúdos que eu faço, desse meu trabalho, que eu consigo me dividir entre meus atendimentos com os meus pacientes para vir aqui também um pouco compartilhar com vocês, abrir essa oportunidade de vocês também começarem daí a se movimentar, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais um comentário. Legal, gente. Então, um beijo para vocês. Então, sintam-se à vontade, inclusive, para quem quiser se aprofundar em algum assunto que eu falei nessa live, nas lives anteriores ou em algum material que eu disponibilizo aqui. Vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer poder conversar com você. E compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que talvez possa se sentir beneficiado, né? Vamos espalhar o bem, né? Não vamos parar de espalhar essas coisas ruins, de coisas ruins eu acho que já basta o que a gente está vivendo, né? Então, se for pra gente compartilhar coisas com pessoas que a gente ama, então que seja para compartilhar uma coisa boa, né? E eu tenho certeza e eu creio que aquilo que eu faço com muito amor e carinho para vocês, né, é de alguma forma para ajudar, né? Essa é a minha missão aqui. Então, um beijo, ótima sexta-feira para vocês e até a próxima hora do chá. Tchau, tchau!